Aí, maravilha. Então, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais essa aula. Deixa eu pôr aqui, destacar para todos. Aí. Então, sejam bem-vindos, bem-vindas a essa aula sobre posicionamento e captação de clientes no desenvolvimento humano, né? Claro, muitas coisas que eu vou ensinar, e a Nayara também, porque a Nayara, minha assessora, ela é expert em posicionamento, marketing digital, e ela vai dar uma palhinha, vai dar uma parte dessa aula para vocês. Preparamos com muito carinho essa aula. E o que nós vamos ensinar sobre posicionamento no mercado, da tua marca pessoal, né, profissional, e como captar clientes, serve para qualquer profissional. Qualquer tipo de carreira, de negócio, né? Mesmo um funcionário numa empresa, tá, que não trabalha de vendas, né, no comercial, mas não importa, tem que vender a sua marca, vender seu valor, porque está prestando um serviço dentro da empresa, certo? A empresa que o contratou é como se seu cliente. Então, todo mundo precisa se posicionar melhor, e mesmo quem se posiciona bem, depois de um tempo, tem que ir se reinventando, porque o mundo está em constante mudança, inovações, adaptações. Então a gente tem que ir se atualizando no nosso posicionamento e, com isso, também saber como captar clientes efetivamente, clientes, não qualquer cliente. Cliente que vai estar satisfeito, que vai estar encantado, cliente que vai dar depoimento maravilhoso, né? Eu tenho uma cliente da formação de mentores, a Lorena, que ela falou assim para mim: Matsui, eu fiquei um tempão assistindo os depoimentos em vídeo dos teus clientes lá na playlist de depoimentos do teu YouTube DR Matsuri. E isso me deu a segurança para comprar de você a formação. Então, olha só a importância dos depoimentos, né? A gente quer cliente que dê excelente depoimento, cliente que volte a comprar, cliente que recomende e traga outros clientes, né? Como captar esses clientes? Porque todo negócio precisa de clientes, mesmo as ONGs e fundações filantrópicos precisam de clientes. Então, todo mundo precisa, tá? Inclusive, quando você conquista aí um namorado, um marido, uma namorada, uma esposa, é venda, né? Você vendeu a si mesmo. Então, o tempo inteiro a gente está fazendo, queira ou não, goste ou não. Então, por que não fazer um processo de vendas que você fique feliz com o resultado, né? E que seja gostoso para você isso daí. Então, mas principalmente o nosso foco é para quem trabalha com desenvolvimento humano. Você que trabalha aí desenvolvendo pessoas. Ou você é líder de equipe, ou é RH, ou é psicólogo, ou é coach, é consultor, é orientador, mentor ou mentora, né? De alguma forma você desenvolve comportamento, mentalidade, emocionalidade, desenvolve pessoas na tua profissão, principalmente se você desenvolve as pessoas no seu lado profissional, porque essa é a minha maior expertise, principalmente no profissional. Então, aí vai ter umas dicas específicas para você, tá? Coloca aí no chat qual que é a tua profissão atual e se você quer captar clientes para essa profissão atual ou para uma nova atividade profissional que você quer exercer, uma nova carreira, você quer fazer uma transição e captar clientes para isso, coloca aí no chat, daqui a pouco eu vou ler, tá? Então nós vamos falar sobre estrutura, autoridade, diagnóstico e conversão. Meu nome é Maxuri Mauro Press, para quem está me conhecendo hoje, também é esse nome para quem já me conhece. Mas assim, me apresentando um pouquinho, eu sou mentor de carreira e vida, com propósito, com alma, com essência e com prosperidade, né? PP, com propósito e prosperidade. E minha formação base foi de médico, medicina, 34 anos atrás. Então, minha primeira profissão era médico, pós-graduado em homeopatia, pós-graduado em psicologia junguiana, depois expandi com várias terapias holísticas, depois
Fiz uma transição para atuar mais no foco profissional, como coach, consultor, orientador de carreira, de empreendedorismo, de liderança de equipes, de autoliderança, trabalhando comunicação e oratória, trabalhando talento, a paixão, trabalhando marca, trabalhando um monte de coisa, depois marketing digital. E aí são já 22 anos que eu desenvolvi esse método Passion and Talents, que você vai conhecer um pouco mais hoje, e o Assessment Emitol, mapeamento de talentos online. É um software, é muito mais profundo que um teste, e ele dá um diagnóstico, um relatório maravilhoso do potencial, das fortalezas, das debilidades, dos melhores direcionamentos estratégicos de carreira e vida. Então, é uma grande ferramenta. E eu também formo multiplicadores desse método, formo mentores, mentoras, analistas do Emitol. Então, essa é a minha apresentação. Sou autor desse livro, A Era dos Talentos, publicado pela Quality Mark. E aí está meu site, talentoscompropósito.com e o @drmaxuri do Instagram, tá bom? Vocês estão escrevendo ali no chat que eu pedi para vocês, gente? Estão escrevendo? Sua profissão? Deixa eu ver se você já escreveu aqui sua profissão. A Renata é pedagoga social. Foco desenvolver pessoas e direcionar. Deseja usar como base a sua formação de pedagoga social e agregar outras ferramentas. Que maravilha! Show! Fernando, você está aí? Fernando Hartmann, do Rio de Janeiro, mentor em excelência humana, professor de yoga também, né, Fernando? Fernando, um grande mentor aí, com muita sabedoria. Legal. Vão colocando, daqui a pouco eu volto aqui no chat. Maravilha. Então, gente, vou passar o próximo slide. Essa foto aqui, ó, eu estava dando uma palestra para 1.500 pessoas, mais ou menos, no congresso do Condor Blanco, um congresso que teve em Florianópolis, no Jurerê Internacional, e eu fui mestre de cerimônias e me apresentei, apresentei os palestrantes, e fiz minhas performances, me vesti até de mago, foi muito divertido. Eu tenho no meu YouTube isso daí, depois você pede o link e eu te mando para você ver. O meu filho Ayuri tava recém-nascido, foi um momento muito legal para mim. Então, o ano começou agora mesmo, né? Recomeçou. Pós-carnaval, recomeçou. E eu te pergunto, quais são seus planos de carreira para 2026, né? Então, eu já te pedi para pôr no chat, mesmo quem tá vendo replay aqui, escreve aí nos comentários, escreve aí no chat, quais são teus planos, né? Qual é a tua profissão agora, atual, em que você trabalha, mas quais são teus planos até o final do ano? Qual é teu sonho? Se você conseguir realizar algo grandioso, que é teu sonho de alma, assim, profissionalmente, o que que você quer realizar nesse ano, tá? Em geral, muita gente que chega para mim, chega, já fez muitas formações, né? Muitos cursos, muitas certificações, inclusive em áreas diferentes, tem muito conhecimento, né? Técnicas que aprenderam. Tem gente que chega para mim que está mais num momento que cansou de acumular conhecimentos e técnicas, não quer fazer mais um curso, mais uma formação, quer aprender a formatar, estruturar, sistematizar o que já aprendeu para conseguir ter uma carreira estruturada e rentável, né? Fazer monetizar esse seu conhecimento, essa sua experiência, as técnicas que aprendeu, né? Pode aprender algum outro conhecimento técnico, mas sobretudo é conseguir metodologizar, né? Metodologizar, não sei como é que é a palavra, transformar num método, estruturar para poder ter o aproveitamento. Porque muita gente, eu acho até que é o que fala aqui, ó. Não, é aqui. Muita gente acha, né, se sente incapaz de prosperar no que faz o suficiente. Tem gente que prospera, mas ainda não está feliz, não está satisfeito, não se sente realizado, porque acha que falta mais conhecimento, mais curso, mais pós-graduação, mais certificação, e vai acumulando e não muda essa situação. Esse sentimento de insegurança, de vazio segue.
Porque não é acumular mais conhecimento, é conseguir ter uma estratégia inteligente, eficaz, assertiva, para gerar super resultados que aí sim trazem essa felicidade, essa satisfação. Então, é como formatar a ação do dia a dia, dentro de uma estratégia que com o tempo vai trazer esse resultado e essa rentabilidade, né? E claro, se já está prosperando, vai prosperar muito mais. Então, se você trabalha com desenvolvimento humano, com carreira, com liderança, com mentoria, mas sente que você tem tanto. Tem alguém com o áudio ligado aí, põe no mudo, por favor. Sabe aquele sentimento que você tem tanto para oferecer, mas tem pouco cliente? Você tem tanto conhecimento, tantas técnicas, anos de experiência, e ainda assim você se sente subaproveitado? Subvalorizado. Nayara, se puder pôr. Deixa eu pôr aqui a Nayara. Tem alguém que está com o áudio ligado. Quem que é? Deixa eu descobrir agora. Não, agora já não tem. Eu vou pôr a Nayara de. Cadê a Nayara? Ah, não está aqui a Nayara. Ah, está aqui. Vou te pôr de co-anfitriã para você silenciar caso precise alguém aí. Pronto. Maravilha. Deixa eu aproveitar e ver o que você pôs no chat, porque teve mais gente que pôs. É, Giancuni, engenheiro em eletrônica e comunicações, atende atendimentos online de respiração e exercícios físicos, né? Temos um público diversificado, mas que mexe com pessoas, né? Então, maravilha. Vou voltar ali, ó. Pronto. Então, qual é a promessa que eu te faço hoje? Você vai entender por que que você não tem tantos clientes e tanta rentabilidade que você quer, necessita e merece, e como mudar essa situação. Tá bom? Então vamos lá. Qual que é a verdade? O problema não é falta de formação. O problema de ter poucos clientes, ou os clientes não voltam a comprar, não indicam outros clientes, não dão bons depoimentos, ou tão satisfeitos. Os clientes que você tem ficam satisfeitos, mas são poucos, não vem muito cliente, você depende do boca a boca. O problema não é falta de formação. Você precisa aprender a se posicionar de uma forma mais estruturada. Você vai entender isso daqui agora, tá? Posicionamento não é estética, não é o visual. Eu não estou falando que você precisa mudar. Claro, de vez em quando é bom melhorar o design, o layout, o visual, seja a tua imagem pessoal, seja do teu Instagram, do teu website, né? Dos teus materiais. É legal um design bonito, né? Profissional, isso gera valor. Mas não é o principal. O principal é marca, tá? Não a marca visual, não a identidade gráfica, mas é a clareza estratégica de posicionamento da tua marca. É saber exatamente quem você atende, como você atende e por que você é a escolha certa para essa pessoa, tá bom? Isso que nós vamos ver agora. Então, olha só. Responde aí no chat, vamos fazer um diagnóstico ao vivo aqui. Responde no chat o seguinte: qual. Vou até aqui copiar essas perguntas, olha. Responda. Eu vou copiar isso daqui e vou botar no chat. Cadê o chat? Ali, ó. Essas são minhas perguntas para você escrever aí a tua resposta no chat. Você tem dificuldade de explicar claramente o que você faz? Sim, não ou mais ou menos? Responde aí. Eu vou enumerar, que aí você pode pôr número um. Sim ou não. Número 2, eu vou enumerar ela. Eu vou pôr de novo as perguntas enumerando, olha. Pergunta um, dificuldade para explicar claramente o que faz? Pergunta 2, você trava na hora de cobrar? Tem vergonha, tem medo de cobrar, não sabe como cobrar? 3, você tem um trabalho bom, mas sente que são os clientes errados, as pessoas erradas? Por isso que não dá muito certo? Não porque o teu trabalho não seja bom, mas não é o perfil de cliente certo? E a quarta, você sente que fez muitas formações, mas monetiza
rentabiliza pouco tudo isso que você aprendeu? Essas são as minhas perguntas. E eu estou esperando tua resposta. Vamos ver. O Giancu depois que tem dificuldade de explicar claramente o que faz. A Estela, pois, que trava para cobrar. Ok. Você pode responder cada uma das perguntas ou já colocar qual que é a tua principal dificuldade, né? Qual dessas você se identifica mais? Responde aí, gente. Eu quero interação aqui. Não gosto de palestra só de falar e você escutar, eu gosto de interação, conversa. Tem uma pessoa que entrou que está aqui, Motorola Moto. Quem será? Se puder renomear aí, para eu saber quem que é. A Cláudia colocou a 3. Essa é a tua dificuldade. Trabalha bem, mas está atraindo os clientes errados, ok? Ó, a Renata já foi completa. Na primeira, dificuldade para explicar claramente? Não. Trava para cobrar? Sim. Ok. 3, trabalho bom, mas clientes errados? Não. E 4, sim, muitas informações e pouca monetização. E claro, pode ser que essa pouca monetização é porque trava na hora de cobrar. Ok? A Cláudia, 2 e a 3 trava para cobrar e sente que tem os clientes errados. Ok. Legal, ó, você já tem um diagnóstico aí para você trabalhar o que precisa melhorar, superar, né? Qual que é a superação? Se é dificuldade de explicar claramente, você tem que, né, preparar com a ajuda de mentor, de preferência, aqui do mentor, a preparar a explicação, seja oral, vídeo, escrita, seja da tua página de vendas, seja da tua bio do Instagram, tem vários lugares, né? Mas ter uma comunicação clara e congruente entre todos esses canais, certo? Trava para cobrar? Então, qual é a crença aí que você tem que redesenhar? Vamos trabalhar isso. Crença sobre dinheiro, sobre vendas, sobre cobrar, sobre a reação das pessoas, né? Às vezes falta conhecimento e técnica. Nunca você aprendeu sobre cobrança e como cobrar. Você não sabe como fazer. Mas se você sabe como, já aprendeu, mas é a emoção que te trava ou uma crença negativa, tem que redesenhar essa crença. Se é a emoção, por exemplo, o medo, tem que enfrentar até vencer. Eu tinha muito medo de cobrar. Enfrentar até vencer. Essa é a melhor forma, né? Mas tem mais coisas, tem mais coisas. Estou dando aqui só uns pitacos, né? Clientes errados, aí posicionamento para atrair os clientes certos. Está se posicionando mal. Pouca monetização, porque precisa de um método, uma estrutura de posicionamento e de captação de clientes. É isso aí. Moto é o Miguel. Ô, Miguel, trava para cobrar. Ok, muito bem. Você sabe que tem a ver com os 4 elementos, gente? Tem a ver com os 4 elementos, porque assim, dificuldade de explicar é elemento ar, a comunicação, a mensagem. Trava para cobrar é elemento fogo, da coragem de cobrar, de ser direto e cobrar. Tá? Claro que tem um pouco de estratégia também. Por exemplo, nunca diga você quer ou não quer comprar de mim o meu produto, não sei o quê. Não. Você diga, você prefere pagar à vista ou parcelar no cartão? Essas são as opções. Não é opção sim ou não comprar. Quer pagar à vista ou pagar parcelado? E aí a pessoa vai escolher. Ou vai te dizer, não, nenhum dos dois. Tudo bem, aí você vai trabalhar as objeções dela, que é outra coisa que tem que saber trabalhar, as objeções. Tem uma porcentagem que já chega pronto e fala, quero comprar. Às vezes aparece, né? Um cliente que fala, como é que eu te pago? Eu quero comprar. Outros não, te dá um trabalhinho que você tem que, né?
Tem uma persuasão, não é manipulação, não é mentir, não é ficar insistindo chatice de insistir, não. Mas sim de persuasão, mostrar que você é a melhor escolha para essa pessoa. Se isso é verdade, sempre com a verdade. Agora, tem gente que mesmo assim tem suas objeções, e você tem que descobrir as objeções e superar essas objeções. Então, estamos falando dos quatro elementos, né? Se você atrai as pessoas erradas, talvez te falte o elemento água dos relacionamentos. É, também cobrar elemento terra, pés no chão, parte prática. Você é mais aéreo, mais elevado, fogo que se eleva, mas não tem a parte pés no chão da terra, né? Muitas formações e pouca monetização, muito ar, estudo, é ar, pouca terra. Então você tem que aprender a equilibrar teus elementos, aprender de pessoas de elementos que te complementam e também saber quando você vai vender, qual é o perfil dessas pessoas. Porque se é uma pessoa mais terra, você vai precisar ir direto ao ponto e é, mostrar a forma prática, fazer até ela experimentar. Se é uma pessoa mais água, você tem que caprichar no relacionamento humano, na parte emocional, na conexão emocional e humana. Se é uma pessoa que é mais ar, você vai ter que dar mais explicações, demonstrações, provas científicas, convencimento intelectual. Se é uma pessoa mais de fogo, então você tem que desafiar essa pessoa, mostrar que aquilo é exclusivo. Tem a sua forma, o fogo. Olha só, tô dando aqui umas dicas que nem estava no roteiro, né? Vamos voltar lá. Vamos voltar lá no. Ah, você tá aí, você tá vendo, né? O compartilhamento. Beleza. Vamos voltar então aqui na modo apresentação. Aí. Bem, então, o padrão que eu vejo muito, como nossa sociedade estimula muito o racional, o estudo, né? Muita gente fazendo muito curso, sobretudo desde a pandemia, que teve essa. Muitos foram para o online, tem demais coisas, né? Ofertas de estudos, de curso, e online, na tua casa você estuda. Então, quantos cursos você já comprou que nem estudou? Nem terminou? Me conta. Quantas certificações, diplomas você tirou e nem usa o que você aprendeu? Né? Pouca estrutura e baixa monetização. É preferível ter um só conhecimento, uma só certificação e fazer aquilo render muito, né? Claro que é bom se atualizar. Claro que é bom aprender com os melhores, mas tem que aprender a monetizar. Tá? Então não confunda um propósito de alma puro, mas sem monetização, com profissão. Profissão tem que ter retorno financeiro. Claro que eu defendo a profissão com propósito, com foco no servir com os teus talentos e dons para um propósito maior que você, né? Nada egocêntrico que o teu propósito é ganhar dinheiro. Não, ganhar dinheiro é consequência. Reconhecimento é consequência, conseguir fazer coisas, consequência, profissão com propósito. Agora, a falha não é tua. O sistema não ensina a estruturar a autoridade. Quando eu estudei medicina, não me ensinaram posicionamento de mercado, estruturar a autoridade. Quando eu estudei homeopatia na pós, psicologia junguiana na pós, também não. E vários outros cursos também não. Fiz formação de hipnoterapeuta, terapeuta de regressão, aromaterapeuta, fiz um monte de formações. E não me ensinaram isso, tá? Inclusive nas formações que eu fiz de coaching, de consultor de carreira, pouco me ensinaram isso. Então eu fui aprender em formações e mentorias e na prática, focado, especializado nisso, estruturar autoridade, posicionamento, né? Captar clientes, fiz vários
cursos, mentorias e coaching voltado a vendas, voltado a empreendedorismo, voltado a marketing, e aprendi, testei na prática um monte de coisa para descobrir o que, que ia dar certo para mim, né? E para os meus clientes. Então, o que eu te ensino é muito baseado nessa experiência, tá? Qual que é o primeiro pilar? São três pilares que eu vou te ensinar, tá? Mas antes eu quero te falar uma coisa. Voltei para o slide anterior. Vou até interromper aqui, eu quero te falar uma coisa, gente. Vou sair um pouquinho aqui do roteiro uns minutos. Faz assim, paz e amor, faz assim. Faz assim para você lembrar, tá? Esses dois dedinhos, um significa você ter um produto, um serviço, ou um produto e um serviço, melhor ainda, ou vários produtos e serviços, não importa. Mas proporcionar ao cliente que compra uma experiência maravilhosa. Essa, você tem que cuidar muito disso, tá? Quem comprar tem que ficar encantado, de início ao fim. De modo que vai te dar bons depoimentos. Só que você tem que pedir o depoimento, senão não vão te dar espontaneamente. Você tem que pedir, saber gravar, e essa pessoa vai comprar de novo de você. E às vezes você vai ter que oferecer para ela comprar de novo, mas com prazer ela vai comprar, porque ela é um cliente satisfeito. E vai te trazer outros clientes. Você pode estimular isso, pedir indicações, pedir que te recomende, oferecer um presente ou uma recompensa por ela te indicar, mas ela não vai te indicar se ela não é um cliente satisfeito. Não vai voltar a comprar de você ou dar um bom depoimento se não é um cliente satisfeito. Então, isso é uma coisa muito importante. E que sempre você tem que estar revendo e melhorando, e por isso recebendo feedback dos clientes. Cada certo tempo eu vou lá com meus clientes, o que que você está gostando? A cada sessão de mentoria eu pergunto, o que que foi melhor dessa sessão? O que que pode melhorar? E a cada final de processo, para eu estar melhorando continuamente. Bom, agora o outro dedinho. Mexe o outro dedinho. O que é o outro dedinho? Marketing, vendas, processo comercial, captação desse cliente. Não adianta nada você ter um baita produto, serviço, mas super experiência, cliente satisfeitíssimo, mas o mundo não sabe. E o mundo que eu falo não é todo mundo, é o teu público-alvo, teu cliente ideal, aquele nicho de mercado que é o teu nicho de mercado, não sabe. Como é que vai comprar? Se o teu marketing falha aí, tá? Aqui, essa aula é sobretudo de quê? Desse segundo. Aqui não estamos falando como ter um super produto. Aí é a minha formação. Você quer ter um baita produto, serviço que vai deixar muito satisfeitos os teus clientes? Faça a minha formação como analista de Emitol e como mentor, mentora do meu método. Seja multiplicador do meu método, com certeza é um baita produto e serviço. Agora, tanto para quem faz minha formação, quanto aqui quem não está na formação, eu quero te ensinar o primeiro dedinho, captação de clientes. Ou era o segundo? Já me confundi. Esse é o segundo, né? Captação de clientes, posicionamento. Vamos lá. Faz sentido? Faz sentido? Três pilares que eu vou te ensinar. Pilar um, para você se posicionar bem no mercado, você tem que ter clareza de quem é você. Antes mesmo do teu produto ou serviço. A identidade. Tem duas identidades: a identidade tua e a identidade do teu produto e serviço, ou serviço. Entendeu? Porque tem gente que pode se identificar muito com o Maxuri, mas não se identifica com o produto que o Maxuri está oferecendo, ou o serviço. Como é que vai comprar? Ah, Maxuri, gostei muito de você, mas isso que você está me oferecendo eu não quero. Ou o inverso. Pô, gostou muito
do Emitol, da Devolutiva, do processo de mentoria individual ou em grupo, da formação de analista, da formação de mentores, ou de uma imersão, do livro. Maxuri, adorei, mas não vou com a tua cara. O santo não bate. Não me identifico com você. Essa pessoa também não vai ser um bom cliente. Entendeu? Essas duas identidades tem que haver identificação. E para isso é autoconhecimento profundo de você mesmo e conhecimento profundo do teu produto e serviço e dos concorrentes de mercado. Vira e mexe, tem alguém que fala: Ah, você criou o Assessment Method? Eu conheço o DISC. Ah, eu conheço o MBTI. Eu conheço o Strengths Finder do Gallup, do livro Descubra Suas Fortalezas, Seus Pontos Fortes. Ah, eu conheço o Enneagrama. Eu conheço as inteligências múltiplas. É algo assim. Eu conheço os quatro elementos da astrologia. É a mesma coisa? Os quatro temperamentos. E eu conheço essas outras ferramentas para te dizer o diferencial da minha, do Emitol. Quais são as vantagens sobre todas as outras? E eu te explico de uma forma que você fala, ô, Maxuri conhece bem essas outras ferramentas e a ferramenta dele, tá bom? Essa pesquisa de mercado chama benchmark no marketing. Então, se você é um profissional genérico, né, uma coisa, vamos supor que você é um mentor genérico, um RH genérico, um líder genérico, um psicólogo genérico, etc., né? Você vai ser invisível. Porque tem muitos que vão se mostrar igual. Não tem uma identidade individualizada, específica. É uma pessoa generalizada. É que nem, sou médico. Se você tem um problema na coluna vertebral, na L4, L5, você prefere um médico generalista ou alguém especializado em coluna, inclusive em coluna lombar? Em quem você vai confiar mais? Especialista, né? Então, que é autoridade? É, por exemplo, em vez de você falar, eu sou um mentor de carreira para líderes e RHs em transição, por exemplo. Aí, formar autoridade. Ah, mas é que eu também quero ajudar outras pessoas que não são líderes e RHs em transição. Ou que são líderes e RHs, mas não estão em transição. Quem quer ajudar todo mundo não é escolhido por ninguém. Olha aí. Posicionamento e recorte. Quem fala com todo mundo não é escolhido por ninguém. Porque a tua linguagem, tua comunicação vai ser generalista. Não vai criar muita identificação. Entendeu? Então, as pessoas querem resolver seus problemas. As pessoas querem realizar seus objetivos e sonhos. Elas querem alguém especialista, expert nisso que é a necessidade delas. Entendeu? Então, a tua identidade, teu posicionamento é de autoridade ou é invisível? Escreve aí no chat. Você tem essa clareza de identidade? Escreve no chat qual que é a tua identidade. Como é que você se identifica, você se posiciona quando alguém diz, você trabalha com o quê? O que você responde? Escreve aí no chat. Enquanto isso, eu vou falar aqui do pilar 2, que é complementar. A tua autoridade tem que estar baseada em método, entendeu? Em método. Quanta gente que eu vejo falar, eu sou mentor. É mesmo? Qual é a metodologia? Aprendi um pouco por aqui, um pouco por ali. Minha formação mesmo foi em arquitetura, ou na verdade sou dentista, mas eu me aventurei aqui, né? Agora eu sou terapeuta, ou agora eu sou líder. A minha formação foi outra coisa, minha experiência foi em outra coisa e me aventurei em algo. Isso não dá autoridade, né? Improvisação
Não dá autoridade. Se você quer emagrecer, você quer o quê? Um profissional especializado em emagrecimento e não só emagrecimento. Emagrecimento para o teu biotipo, para o teu estilo, para a tua necessidade, não é? Ah, você quer fazer cirurgia bariátrica? Um expert nisso. Não, você quer usar jejum intermitente? Um expert nisso. Nesse método, certo? Por isso que quando você se posiciona, tem que estar claro o método. No meu caso, não adianta eu falar, eu sou o Maxuri, mentor criador do método Passion and Talent. Quem não sabe o que é esse método, não sabe nada. Tá, e aí? Mas se eu te digo, eu sou mentor de carreira para desenvolvedores de pessoas, com foco em carreira. E eu tenho formação como orientador profissional, coach de carreira, formação de líderes, né? E vou dizendo as minhas formações, metodologias que eu aprendi, que eu apliquei, vou te falando os cases de sucesso que eu tenho. Quando eu falo aí, sou autor de livro, isso dá autoridade. Entre meus clientes empresariais, tenho aí Petrobras, Magazine Luiza, Caixa Econômica, Coca-Cola, Senai. Isso dá autoridade, né? Mas por que que eu tenho esses cases? Porque eu tenho um método que eu apliquei nessas pessoas, nessas empresas, né? E não é tanto o tempo de experiência. Tempo de experiência conta, claro que conta. Mas não adianta você ter 30, 40 anos de uma experiência genérica, de uma experiência sem aprofundar num método, aprendeu um monte de métodos, mas não aprofundou, estruturou nenhum. E daí? Na faculdade de medicina aprendi um monte de métodos, mas depois eu me especializei em homeopatia. Opa, já é um método específico, né? Método estruturado e validado. Deixa eu ver o que que vocês estão pondo aí no chat. Olha aí, a Nayara se posiciona especialista em marketing digital, a Renata é pedagoga social. Quando eu conheci a Renata, ela falou: sou pedagoga social. Me desculpe, Renata, eu não sei o que é pedagoga social. Quem é da tua área sabe. Eu não sou da tua área, eu não sei. Sei pedagoga. Ah, pedagoga, né? Pedagogia. Ensino a crianças, porque andragogia é de adultos. Então ela é uma educadora de crianças. Pedagogia social. Depois que ela foi me explicar, aí ela me explicou. Eu sou uma pedagoga social, ajudo em projetos sociais na parte educativa, né? Formação em projetos sociais. Opa, agora já está mais claro, né? Tem que se posicionar melhor. Claro, se o teu público-alvo são pessoas que já sabem o que é pedagogia social, aí você só se posiciona a sua pedagoga social. Mas se o teu público-alvo, a princípio, não sabe bem o que é isso, você tem que se explicar, né? Ter um, um posicionamento de identidade melhor. E o que que te diferencia de outras pedagogas sociais? Você pode ter uma coisa mais aí, né? Eu sou pedagoga social especializada em tal nicho de mercado ou em tais tipos de projetos sociais. Quanto mais você mostra essa autoridade, melhor. Ah, eu sou Google Cloud Partner e Naturapeuta, caso do Giancuri. Giancuri, se você está querendo vender terapia, né? Terapia natural, naturoterapia. Se você fala, eu sou Google Cloud Partner, isso não dá autoridade, porque é uma coisa que não tem a ver, não é terapia. É criar Google Meu Negócio, é outra coisa. E se você quer vender Google Meu Negócio, né? Não fale de naturoterapia. Você tem duas profissões diferentes, dois negócios diferentes, e cada um tem que ter um posicionamento diferente, né? Talvez você já tenha claro isso, não sei, mas estou falando pelo que você pôs aqui, né? A Estela, formadora de professores.
E pode ser mais autoridade ainda, né? De que método, de que tipo de professores, o que você resolve como formador de professores. Quanto mais você se posiciona como especialista, melhor, né? Eu tenho uma cliente que é professora de yoga. Ela fala: não, eu sou especializada em yoga hormonal para mulheres com mais de 40 anos, para equilibrar seus hormônios com yoga. Pô, aí se posicionou. Então, por exemplo, qual é o método que eu criei, baseado em muitos métodos que eu aprendi, apliquei e também ferramentas que eu desenvolvi através da minha experiência. Isso tudo eu formatei nesse método Passion and Talents, que tem 22 anos de validade, de experiência, né? Então, nesse caso, o que que é o método Passion and Talents? Então, se eu vou me posicionar e falar, olha, eu sou mentor de carreira e formador de mentores de carreira, através do método Passion and Talents, que faz o quê? Estrutura talentos, direciona propósito, organiza estratégia profissional e gera clareza aplicável. Como é que é isso na prática? Estruturar talentos, diagnostica, identifica e organiza quais são os talentos naturais da pessoa de forma aplicável. Como é que direciona propósito? Conecta quem você é na tua essência ao que você faz profissionalmente e o impacto disso no mundo. Que é organizar a estratégia profissional? Transforma a tua intenção do teu propósito, dos teus talentos, num planejamento, um plano concreto de carreira ou de negócio, se você é empresário ou quer ser empresário. E o que é gerar clareza aplicável? Você sai com um direcionamento, uma direção, eu te oriento, uma direção e não apenas uma reflexão sobre teus talentos, sobre teu propósito, sobre tua estratégia. Você sai com um direcionamento e depois te dou acompanhamento, né? E na formação te ensino a fazer isso com outras pessoas. Então é um método estruturado. Passo número um, passo número dois, né? Quatro pilares que você está vendo aqui, etapas, ferramentas. Quando você tem método, não é uma opinião, dá uma direção clara. E aí é um método validado, né? Então, recordando, recordando, pilar um, clareza de identidade. Pilar 2, autoridade baseada em método. No meu caso, o método Passion and Talents. E se você vem se formar comigo, é o método que vai te dar autoridade. Pilar 3, aí a captação. Aí a estrutura, a estratégia de captação de clientes. Você já tem tua identidade, tua autoridade está baseada num método comprovado, validado. Aí sim você vai captar clientes. Não é ficar esperando o cliente aparecer, tá? Tem muita gente que fica aí esperando, passiva. Não, como é que o mundo vai saber? Alguma forma de marketing você tem que ter. Marketing ativo, que você vai até, né, você ou teus intermediários ou tuas ferramentas, pode ser inteligência artificial, o que seja, vão até o teu público-alvo, né, ofertar o teu produto, o teu serviço, ou você faz um jardim para atrair as borboletas. Você faz um marketing que é atrativo ao teu público-alvo, por exemplo, nas redes sociais. Por exemplo, vai dar uma palestra, uma live, um livro pode ser um atrativo que vai trazer o cliente. Mas você não vai ficar só esperando o cliente falar, bom, e onde eu pago? Tem que ter um processo, mesmo quando o cliente chega, né? Por exemplo, essa live, uma aula gratuita. Botei o jardim para atrair as borboletas. Vocês chegaram aqui, senhores e senhoras borboletas. Então aqui eu vou conduzindo, porque eu quero vender para vocês.
E vários de vocês já são meus clientes e quero vender mais, e quero vender de novo, e quero ensinar vocês a vender também, né? Porque vender significa concretizar nossa missão. Se eu tenho uma missão no mundo de poder ajudar pessoas e organizações a ter felicidade no trabalho, leveza no trabalho, realização no trabalho, e que o trabalho seja fonte de saúde, de relacionamentos maravilhosos, seja fonte de crescimento interior e seja fonte de uma realização de propósito, de essência, de alma, e traga também dinheiro, olha, terra, água, ar e fogo. É um trabalho integral. E isso é o que eu quero. Ajudar o mundo através dessa realização integral do trabalho. E aí, se eu não vendo, eu não estou cumprindo minha missão. Vender igual concretizar minha missão profissional. Não é filantropia, não é caridade. Caridade você dá e não espera nada em troca. Quer fazer filantropia, caridade, maravilhoso. Eu também faço, mas aí, né, que nem minhas reuniões lá de quinta-noite do Beija-Flor, eu vou lá e me dou, é uma filantropia que eu faço. Aqui não. É uma aula gratuita, mas faz parte da minha estratégia de captação de clientes. E é uma forma que você pode fazer também, tá? Bom, eu acho que na próxima, isso. Já vou te explicar do Emitol. Então, qual é o processo correto para você captar clientes? Aí tem 5 passos. Tchan, 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 tchan. 5 passos. Primeiro, vocês estão me acompanhando? Agora vem o creme de la creme, o principal. Ô, Lorena, bem-vinda, Lorena. Agora vem o principal, gente. Seguinte, primeiro passo para captar clientes, o jardim, para atrair as borboletas, ou seja, conteúdo estratégico em redes sociais. Qual rede social? Instagram, TikTok, YouTube, LinkedIn? Qual rede social? Aquela onde está o teu público-alvo. Você tem que saber qual é o teu nicho de mercado. Você é expert em resolver o problema, ou realizar o desejo, ou responder a dúvida de qual perfil de pessoas, qual é o teu avatar, como se diz, né? Qual é teu cliente ideal. Dependendo disso, você tem que saber qual ou quais são as redes sociais principais, né? Para você, isso falando do online, mas no mundo offline também. Aonde está o teu cliente ideal? Para você colocar ali um conteúdo estratégico, que pode ser um livro, pode ser uma palestra presencial, etc. Você pode ir num evento que você dá uma, né, uma parte daquele evento, mas é um conteúdo para atrair a atenção e o interesse do teu público-alvo, do teu cliente ideal, que você é a melhor escolha para esse cliente ideal, tá? Não é ser influencer, não é fazer um monte de conteúdo para você. Se você quer ser influencer, é outra coisa. Aí você vai criar um perfil na rede social para ser um influenciador, uma influenciadora de estilo de vida e etc. E as pessoas vão te pagar para você mostrar o seu produto, seu serviço, etc. É outra coisa. Mas se você né, um profissional desenvolvedor de pessoas que quer captar clientes através de redes sociais, tem que ser um conteúdo estratégico para isso. Entende? Baseado em atrair a atenção desse. O que é o que atrai a atenção do teu nicho de mercado, do teu cliente ideal? É isso que você tem que descobrir. E falar daquelas dores, problemas, desafios, desejos, situações do dia a dia que esse público tem. Aí vão se identificar e vão falar: nossa, esse profissional sabe o que eu estou passando. Se sabe descrever bem o que eu estou passando, vai poder me ajudar, deve saber a solução. E aí vai entrar no teu funil para ir para conteúdos mais profundos.
E o segundo desse funil, digamos, né? O segundo passo para essa conversão, depois que você captou a atenção, curiosidade, interesse dessa pessoa, é levar para um diagnóstico. Um diagnóstico do quê? Da necessidade dela, do desafio dela, da expectativa dela. Eu não fiz um diagnóstico com você aqui no início, eu perguntei qual é a tua expectativa até o final dessa aula? O que que você quer resolver ou superar ou realizar, atingir com o meu apoio dessa aula? Imagina que alguém falasse, eu quero aprender a fazer bolo de fubá. Ao fazer esse diagnóstico de expectativa, eu iria falar, olha, eu não ensino isso. Não vou corresponder à tua expectativa, não é aqui, certo? Mas se a pessoa fala, olha, eu quero aprender a captar clientes, isso mesmo é o que eu vou te ensinar aqui. Vou te apresentar um método para isso, né? Então, a segunda etapa é um diagnóstico não cobrado, um diagnóstico inicial, que pode ser, né, uma sessão, uma consulta inicial, um encontro, uma entrevista com você, com alguém da tua equipe, que vai ter um diagnóstico, pode ser até um teste que você cria, que vai dar um diagnóstico que a própria pessoa vai tomar consciência, ou mais consciência ainda do que ela já está, de que ela tem tal problema que você resolve, ou que ela quer chegar a tal objetivo e você tem um método para isso, né? Então, é um diagnóstico seguido de uma conversa estruturada onde você vai demonstrar que, baseado no diagnóstico, você tem a solução. O diagnóstico vai evidenciar a dor dela, ou o desejo dela, ou a dúvida, DDD, dor, desejo, dúvida, que você resolve. Não adianta trazer algo que você não resolve, que você resolve. Por isso que o conteúdo tem que ser aquele que chame para a pessoa que você sabe que o diagnóstico, certo? Se eu te falo, olha, venha fazer uma sessão gratuita, breve aqui comigo, alguém da minha equipe, que eu vou te dar um diagnóstico do teu momento profissional e os próximos passos para você se realizar profissionalmente. Aí você vem para o diagnóstico. Lá eu vou fazer o diagnóstico e ter uma conversa estruturada, tá? Não é um serviço pago essa parte e não é para você deixar a pessoa tão satisfeita que ela não vai querer comprar de você. Ao contrário, você está conduzindo o processo para ela ter consciência de que você é a escolha certa para ela. Então, essa conversa estruturada, você vai apresentar o método que vai resolver isso que diagnosticou. Entendeu? Por exemplo, no meu caso, o diagnóstico, a pessoa está insatisfeita no trabalho, no dia a dia, está desmotivada, está angustiada, porque sente que deveria estar trabalhando em outra coisa, que aquilo lá ela está subaproveitada, ou teria que fazer uma mudança nesse trabalho, ou trabalhar em outra coisa que ela vai estar mais feliz, mais satisfeita, que vai ter sentido para ela, né? Aí é o diagnóstico que eu vou poder falar do método Passion and Talents, do diagnóstico do Emitol, certo? E aí vem a oferta. Quando a pessoa chega no método e fala assim, olha, né? Porque depois de chegar no método, chega uma hora que você vai perguntar: o que que você achou de tudo que eu te apresentei? O que que foi o que você se identificou, gostou? E aí, se a pessoa diz, olha, me identifiquei muito com tal coisa que você falou, do método, do diagnóstico, aí você vai depois fazer a oferta. Mas se a pessoa chegar aí e falar, não, não me identifiquei com nada, legal, ou não, não senti que é para mim. Então, ou você tem que melhorar a apresentação, a comunicação, né? Talvez te faltou mostrar cases,
depoimentos, talvez te faltou dar uma palhinha para ela experimentar, talvez te faltou uma comunicação melhor, adaptar para ela se ela é mais terra, água, ou ar ou fogo. Aí você vai melhorando, Kaizen, melhoramento contínuo. Mas pode acontecer que você fez tudo certinho, mas veio a pessoa errada, né? E aí ela não vai se identificar tanto. Então, se ela acabar até comprando, vai ser um cliente ruim, insatisfeito. Cliente errado, né? Como a gente falou lá no diagnóstico a princípio. Então, esse processo de conversão de clientes, de vendas, é para você ter clientes que você sabe que vão estar satisfeitos, porque tem o perfil. Às vezes, quando eu estou fazendo esse processo e vejo que é uma pessoa muito procrastinadora, muito insegura demais, né? Todo mundo tem um pouco de insegurança, um pouco de procrastinação, normal. Hoje em dia, no mundo que a gente está, né? Mas quando é demais, é uma pessoa que eu vejo que está traumatizada, tem algum problema psíquico, eu falo, Ih, não devia ter trazido aqui para o diagnóstico e apresentação do método. Essa pessoa eu não quero que compre de mim, porque eu sei que ela vai dar problema. Ela vai desistir no meio, eu vou ter que carregar ela vai atrair uma situação de sabotagem, entendeu? Mas quando eu vejo que é uma pessoa que, ainda que tenha insegurança, medo, ela está disposta a enfrentar e superar, mesmo que ela seja programada, ela dá para ver na atitude que ela quer resolver isso, ela não aguenta mais, ela está disposta a tudo. E é uma pessoa que você vê na atitude, opa, essa pessoa tem muita chance de ser um cliente satisfeito, né? E aí, quando chega nessa hora do método, nossa, me identifiquei totalmente, Maxuri, tudo a ver, é o que eu preciso. Aí sim, vamos para a oferta, tá? Se a pessoa lá no início fala, ah, não, mas depende, quanto custa? Eu não vou nem falar preço ainda. Por quê? Não sei se é para ela, e ela nem sabe ainda do método. Então eu falo para ela, ah, você já quer saber o valor, o preço, né? O valor de investimento. Sempre que fala de preço, de custo, eu substituo por valor de investimento. É o investimento. Vai voltar multiplicado. Se a pessoa puser em prática. Ah, você já quer saber o valor? Mas antes vamos ver se é para você, certo? Uma pergunta: se a gente ver ao final que é para você e estiver na tua condição financeira, aí você vai comprar? E se a pessoa falar sim, sim, aí eu compro. Tá bom, então vamos ver. Vamos até o final. Mas se a pessoa fala, não, eu estou todo endividado, não dá nem para pensar. Eu não vou nem apresentar o método. Vou falar, tá, siga meu conteúdo gratuito, leia meu livro, quem sabe um dia, quando você tiver com condições de investir, né? Ou com alguém que te patrocine, um patrocinador. E não é desprezar a pessoa, porque ela pode ser no futuro um super bom cliente, mas naquele momento não. Então, todo esse processo, desde a atenção, desde o conteúdo estratégico, o diagnóstico, a conversa estruturada, o método, você tem que ir filtrando, selecionando a pessoa que tem o perfil para ser teu cliente. E, inclusive, financeiro. Tem formas de você filtrar isso daí, que tem, né, pela profissão dela, quantos anos já como profissional, às vezes eu faço umas perguntas, né? Ah, se você parasse de trabalhar hoje, quantos meses ou anos você poderia se sustentar com o que você tem? Né? Dependendo do grau de confiança na relação, dá para fazer uma pergunta dessa, dá para ter já uma ideia. Enfim, aí vem a oferta de, ok, vamos para o valor de investimento, vamos para o elemento terra, pés no chão agora. Investimento é tanto, formas de pagamento são essas, o que está incluído, o que não está incluído. E aí? Prefere pagar à vista, parcelado? Ou se você está ofertando duas ofertas diferentes, você prefere essa ou aquela? Dá sempre duas opções, tá? Esse é a grosso modo, tá? Sem o diagnóstico, você só está dando conselhos e a pessoa pode não se identificar. Com o diagnóstico, você vira mentor, tá? Claro que depois que a pessoa te contrata como desenvolvedor de pessoa, né? Como
lá sei, o coach, orientador, consultor, mentor, eh, assessor, orientador, treinador, psicólogo, terapeuta. Depois que a pessoa te contrata, aí você vai fazer um diagnóstico mais profundo, que já é parte do método que você apresentou, né? No meu caso, o Emitol. Emitol é um diagnóstico super profundo e pago. Eu sei que tem testes gratuitos no mercado, mas por que que o Emitol é pago? Porque ele agrega muito mais valor do que um teste gratuito. Então, vou te apresentar o Emitol, caso você não conheça. Emitol são as iniciais de mapeamento de talentos online. Ele mapeia não só talentos, tem outras coisas que ele mapeia, diagnostica, mas eu pus esse nome, MTOL, Emitol, marca registrada. Ele operacionaliza o método Passion and Talents. Então, dentro do meu método, tem diagnóstico, planejamento e acompanhamento e execução. E o Emitol está na primeira etapa de diagnóstico. Você pode ver aí na figura, na imagem, tá uma bússola de tipologias de talentos. O elemento terra, se a pessoa é mais prático, se ela é mais água, ou seja, sensível, emocional, se ela é mais ar, mais racional, intelectual, se ela é mais fogo, que é mais empreendedora, transformadora, e quanto que ela tem de cada um desses elementos, desses talentos elementares. Você tem aí ao redor os 16 TRPPs, que são os talentos de realização pessoal e profissional, né? Então é diferente se uma pessoa tem aí o diagnóstico que seus principais talentos são, por exemplo, negociante, terapeuta, científico tecnológico e líder. Diferente de outra que seus talentos maiores são negociante, terapeuta, filosófico estratégico e espiritual. Diferente de outra que é ah, cinético, relacional, ético e criativo. Entende? Então, diagnosticar quais desses são os três, quatro, cinco principais da pessoa e depois de mais de 2.000 profissões, especialidades, cargos, funções, caminhos, carreiras, negócios, que é o que mais tem a ver? Né? Vamos supor que a pessoa tem o talento negociante, mas tem tantas possibilidades dentro do talento negociante, qual é o melhor para ela? Tudo isso, esse assessment vai diagnosticar. Ah, tá lá, é artista, mas de todo, tudo que tem profissionalmente dentro de arte, o que é o melhor para essa pessoa? O que tem a ver com ela, com os talentos e paixões dela, sonhos dela, valores dela? Então, esse diagnóstico vai se ampliando. Eu tenho lá no software mais de 600 tipos de talentos diferentes, mais de 2.500 possibilidades de carreira, e tudo isso em 30 minutos de assessment, né, de questionário, 30, 40 minutos que a pessoa responde e já dá esse relatório, esse diagnóstico. Então, são mais de 20 anos de experiência e validação, tem tese de doutorado, projeto de MBA da Fundação Dom Cabral que validaram o MTOL, foi lançado no Congresso da Associação Brasileira de Recursos Humanos em São Paulo em 2007. Esse livro, A Era dos Talentos, da Quality Mark, e que está como e-book também lá no meu site, na Amazon, ele explica esse método. Já impactou mais de 10 mil pessoas, centenas de empresas, já citei algumas das empresas aqui, né? Então, a nível internacional, é um método que está muito bem validado. E se você utiliza o Emitol para você e para com teus clientes, tua equipe, isso vai dar muita segurança, porque é uma metodologia já muito validada e muito mais profunda do que os testes comuns aí do mercado, tá? Então, o que que ele faz? Mapeia os talentos e paixões da pessoa com precisão, dentre mais de 600 tipos, identifica os bloqueios, debilidades, sabotadores que impedem o avanço profissional, organiza as competências, o que que ela adquiriu por estudo e prática, para comparar o potencial inato dos talentos e dons com essas competências adquiridas. Muito importante, esse é o único assessment que diferencia e compara. Isso é importante porque às vezes a pessoa tem um talento,
mas falta estudo e prática, falta competência. Ou ela tem uma competência que ela adquiriu por estudo e prática, mas não tem talento, não tem prazer, energização, ela não tem facilidade natural para se destacar, não tem talento. E tem coisas que ela tem os dois e tem coisas que ela não tem nenhum dos dois, em certas habilidades, atitudes. Então, é importante fazer esse diagnóstico, tá? E isso que vai direcionar o plano profissional, vai gerar um caminho claro para desenvolver na carreira, ou numa equipe, numa empresa, ou como funcionário, como profissional liberal, autônomo, funcionário público, mesmo um estudante, não importa. É o que vai dar o caminho claro de qual é a linha profissional, o eixo que a pessoa mais pode estar feliz, realizada, próspera, de se desenvolver com mais velocidade, impactar positivamente o mundo, né? Imagina se todos os bilhões de seres humanos estivessem na profissão certa, na especialidade certa, no cargo e função certo, de acordo com seus talentos e dons naturais, suas paixões, seus valores, e com competência nisso, e todos trabalhando em equipe, isso que eu chamo a era dos talentos. E eu acredito nesse futuro algum dia. E a minha missão, por isso eu estou formando multiplicadores desse método para poder ajudar a realizar esse futuro, tá? Então o emitol ele gera segurança para você dar devolutiva, né? Você pode receber minha devolutiva e você pode se tornar um analista do emitol para você dar devolutivas para o teu nicho de mercado, teu público-alvo e assim individualizar o diagnóstico e a tua orientação. Inclusive, quando eu formo os analistas ou os mentores, eu entrego o roteiro, palavra por palavra, do que eu falo, como eu faço nas minhas devolutivas e que ferramentas eu uso, como é que eu analiso o relatório de resultados, uso também inteligência artificial, como é que eu oriento, ajudo a pessoa a estruturar sua declaração de missão, propósito, visão, valores e definir a curto prazo qual é a direção estratégica, tá? Então, isso dá muita segurança, tá? Talvez você nesse momento esteja pensando, dizendo para si mesmo: "Ah, legal, mas eu acho que eu não estou pronto." Se você sente eu não estou pronto, eu não estou pronta, o método vai gerar segurança. Entendeu? Com o que você aprendeu até hoje, você não se sente pronto. Mas aprendendo essa metodologia, em pouco tempo, tem gente que em um mês, a 2 meses, já está capacitada e treinada para aplicar o emitol, dar devolutivas e ir mais além, orientar, fazer acompanhamento. Então, depende a dedicação da pessoa, né? Mas esse método vai gerar segurança. Ah, Maxuri, mas não sei vender. Não vai, você vai vender sem vender, porque quando você apresenta esse diagnóstico do Emitol, poxa, todo mundo tem talentos. Todo mundo tem esse interesse, essa curiosidade. Ah, será que eu tenho talentos que eu não sei, ou sei, mas não valorizo, não aproveito, não desenvolvo? Será que esse diagnóstico vai me ajudar a estar mais feliz, mais realizado, ganhar mais dinheiro, contribuir mais com o mundo, ter um propósito, definir uma linha que eu vou ser especialista, expert, né? Então, poder me desenvolver na carreira, na vida, até usar esses talentos como hobbies para fazer filantropia, para ser melhor pai, melhor mãe, melhor filho, melhor filha, melhor amigo, né? Então, apresentar o emitório se vende sozinho. Ah, Maxuri, eu tenho medo de não ser bom nisso. A confiança vem da prática, tá? Claro, você vai se preparar, vai estudar, vai. E o primeiro você tem que ser a primeira pessoa a fazer o emitol e receber a devolutiva. Experimentar em você mesmo. E aí você vai falar: Uau, quero fazer isso com outras pessoas. Isso que o Max Uri fez comigo. E aí eu vou te ensinar e vou te acompanhar, vou te mentorar e você vai ir tendo cada vez mais autoconfiança
que vai vir dessa prática. Isso que vai te dar segurança. Essa questão de, não, eu só vou para ação depois que eu sentir segurança. Não vai nunca para ação, porque a segurança vai vir da prática, da experiência, com o método certo, tá? Agora vem a palhinha da Nayara. Deixa eu primeiro ver aqui. Como é que vocês estão? Deixa eu olhar para a carinha de vocês. Abre aí o vídeo. Renata, Cláudia, Tânia, Lorena, Nayara, Miguel. Abre o vídeo aí, põe no chat ou abre o microfone e me diz como foi até agora. A Nayara que vai agora ensinar vocês, mas o que foi mais importante para você até agora? Pode falar pelo microfone se quiser. O que foi mais importante para você até agora nessa aula? Renata. Ué, eu não estou escutando. Você tirou do mudo, mas eu não escuto. Não. Tá, deve ser o fone, alguma coisa assim. O Miguel colocou. Ô, Miguel, tudo bem, Miguel? Como está? Gente, o Miguel em Curitiba, que é uma cidade modelo, ele ajudou como arquiteto. O que aconteceu aqui com a Nayara? Ah, tá. Ih, desapareceu a imagem de vocês. Espera aí. Tava vendo todo mundo, agora não tô vendo. Aqui. Pronto. Eu estava É, já testando o compartilhamento. Pronto. o que eu ia falar? O Miguel foi um dos arquitetos que ajudou Curitiba a ser esse modelo no mundo. E agora ele trabalha aí com desenvolvimento, desenvolvendo pessoas, respiração. Né, Miguel? Seja bem-vindo aí, Miguel. Que legal. Renata, tá pronta para falar? Fazer sua. Sim, sim, umas Ó, considerações aqui. tá. Então, para mim, hoje, está me dando mais clareza, direcionamento e validação de estratégias que eu já tinha pensado, já tinha estruturado, já tinha escrito. Então, está mostrando assim que é o caminho mesmo, tá? Principalmente Bom, aprofundar e ter um posicionamento mais técnico, mais específico e não generalista. ótimo, bravo, muito bem. Quem mais? Quem mais? Quero escutar cada uma de vocês. Fala, Lorena. Eu sei que você quer falar, por que que não põe o mudo? Vai. A confiança num método que já é validado há 20 anos. É, Então, isso traz uma confiança incrível. sim. Gente, a Lorena, que é a que eu contei mais cedo, que foi lá no meu YouTube, na playlist de depoimentos, e assistiu um monte de depoimentos de meus clientes satisfeitos, e isso deu segurança para ela entrar na formação, né? Fala aí, Lorena, como é que foi isso? Exatamente. Ele sugeriu numa live assim que a gente assistisse uns depoimentos. Assim, 5 depoimentos, 3 depoimentos. E aí eu fui assistindo e todo dia eu assistia vários. E aí fui ficando chocada, assim, de boca aberta com a quantidade de experiência, né, que ele tem de bagagem, de expertise. Então, isso me trouxe muita confiança de estar no lugar certo e estar com o método certo e com o mentor certo. Que bom. Então, obrigada. Vê só, gente. Minha cliente Lorena fazendo propaganda sem eu nem pagar nada a ela, aqui porque ela está satisfeita. Olha só a importância, né? Cuide dos seus clientes como preciosidades, sabe? Seres humanos e preciosos. Muito bem. Cláudia, o que foi o que mais te impactou, te identificou até agora nessa aula? Te serviu um insight? Boa, eu pude perceber que quando se tem clareza do produto, é muito mais fácil de captar clientes e vender. Então percebi que quanto mais conhecimento
certeza do produto que eu estou a oferecer para o meu cliente, mais fácil eu terei clientes, mais fácil eu vou captar clientes e que ter um método validado, específico, ser especialista é o melhor de tudo. Então, já estou Sim. a me tornar especialista. É bem mais fácil captar clientes como especialista, mentora de carreira de vida com propósito. Que bom. Como é que está a tua experiência na formação? Conte. Bem, a formação está a ser bom porque é algo que eu queria muito fazer. A princípio, eu não sabia especificamente em que área eu poderia me especificar. Quando eu conheci o Maxuri, eu vi os primeiros vídeos que a Nayara mostrou e eu me apaixonei pelo método, pela maneira como você trazia ele. E de cara eu disse na Nayara, quero conhecer o método, quero ir mais a fundo. Então, está a suprir as expectativas. Eu estou a gostar de tudo que está lá no método e vou já começar a aplicar. Porque só o facto de você saber que está a ajudar as pessoas a despertarem para serem mais felizes, para potencializar o seu propósito, a sua identidade está mais firme, é bom. E o método Passion and Talents ajuda-nos a fazer isso como mentores. Excelente. Gratidão, Cláudia, pelo teu depoimento. Maravilha. Tânia, você está aí, Tânia? Sim, estou prestando Conte. atenção em tudo. Que bom. O que que Então, eu foi? quero decifrar um pouquinho que eu vou abrir a tela. Tá. A Tânia já assistiu várias aulas de Zoom aqui comigo. Quero saber na aula de hoje o que que mais valeu a pena para você. Até Então, agora, quando ainda não você me acabou. perguntou, tu me perguntaste, a hora que tu estava abrindo a live, né, no que eu trabalhava e tal, que eu comentei que eu era massoterapeuta, sim, eu fiz várias formações, mas durante a minha caminhada, eu comecei a não ter muito tempo de aplicar as outras técnicas. Porque a minha técnica de massagem, ela me trazia muitos clientes e, enfim, não dava tempo, né, de querer aplicar outra coisa. Mas no momento, assim, agora que você está falando em outras possibilidades ou em avançar, por exemplo, assim, se eu tiver que fazer um procedimento físico, eu estou pensando o quê? Eu penso que posso aplicar a respiração, técnicas de respiração, de yoga, de alguma coisa de alongamentos também, caso eu tenha que fazer um procedimento cirúrgico. Então, você está me mostrando essas características, né, de possibilidades, mas o que eu gostei e preciso trabalhar, eu acho, é sim mais essa captação de cliente, de como chegar, de como cativar, né? Assim como tu me cativaste na tua maneira de ser, na tua sinceridade, espontaneidade, e também tem muita paixão no teu trabalho, é muito bonito de ver. Obrigado. É isso. Bem, é isso aí. E está convidado E uma caso queira conhecer a formação, porque pode ser que seja uma boa você combinar esse método com respiração, com yoga, para poder ajudar as pessoas também no desenvolvimento dos seus talentos, né? sim, sim, dá mais eixo, né? É. Dá mais equilíbrio. Aí você fala com a Nayara, ela te dá aí os detalhes. Sim, gratidão. Maravilha. Então, agora eu passo para a Nayara, ela vai dar uma parte e aí a gente finaliza. Fiquem até o final, por favor, que aí eu tenho um presente para vocês, né? No final, uma oferta, vocês já sabem, mas aí aguardem. Hello. Muito boa noite. Muito boa noite. Feliz em estar aqui com vocês. Eu conheço já algumas carinhas aqui, a Lorena, a Cláudia. Gostei muito da fala de vocês, de saberem que vocês estão começando a entender como é que funcionam as coisas, né? Tanto do posicionamento como especialista, repertório, ferramentas. E agora eu vou dar aqui uma parte, que são os meus dois dedinhos de colaboração aqui para o Mentor Lab.
que é uma parte de posicionamento digital, né? Para vocês entenderem como vocês devem assim se comportar de uma maneira agora muito breve que eu vou dar. Depois a gente pode em outro momento aprofundar mais nisso, mas é uma coisa muito interessante hoje porque todo mundo vai precisar, todo mundo precisa se posicionar no digital, né? Ou então ou alguém discorda. Alguém discorda disso? Não, né? Então, hoje em dia, a gente realmente precisa ter ali a nossa presença digital. E vocês, como profissionais que liberais, né, que vivem desses serviços de vocês e tal, das ferramentas, da aplicação do serviço, mentorias, consultorias, atendimentos, sessões, vocês precisam se posicionar muito mais, até porque a marca de vocês são vocês mesmos, né? Então, eu vou apresentar aqui, vou compartilhar a tela aqui no que me refere. Ah, e se vocês tiverem dúvida, pode ir fazendo aqui que eu vou responder. Então, essa é a minha parte, né? Certo. Então, gente, deixa eu me apresentar bem aqui para vocês. Vocês me conhecem daqui, né? Do laboratório, do MTO Laboratório, que eu sou estrategista digital e assessora do Maxuri aqui nesse projeto maravilhoso, que tem como ideal formar pessoas e colaboradores ali, formadores, eh, dentro da nossa formação com a ferramenta MTOL e desenvolver vocês também, né, para vocês fazerem parte desse projeto maior, que é o crescimento de carreira e vida com propósito. Então, eu sou estrategista digital, eu venho fazendo parte desse projeto aqui junto com o Maxur, sou parceira dele aqui dentro, e eu ajudo ele nessa parte de digital, bem simplesmente falando. Eu penso aqui o que que a gente vai dar, como é que a gente vai fazer, ofertar, porque ele tem o chapéu de especialista também agora cada vez mais estratégico, e eu tenho o chapéu de estrategista. Então, tem muita coisa aqui que vocês veem que ele está fazendo, que faz parte aqui do meu trabalho com ele, tá? Então, eu trouxe um pouco disso aqui para vocês, porque imagino que seja muito importante para vocês saberem como vocês devem se posicionar, como um especialista em MTOL, como alguém ali que está trabalhando assim com desenvolvimento de carreira, desenvolvimento humano, né? E vida com propósito, tá? Então, minha parte é falar sobre o posicionamento sem estrutura no digital não se sustenta. O que que significa isso na prática? Que vocês precisam ter uma estrutura mínima dentro do posicionamento de vocês para que vocês tenham longevidade e recursos de monetização dos seus conhecimentos. Senão, vira influencer, e olha que influencer está ganhando dinheiro, né? É, enfim, vira um conteúdo que não tem retorno. E aí é tempo de vida, né, gente? Eu digo assim que hoje fazer conteúdo tem que ser muito assertivo, porque é tempo de vida que a gente tem aqui, tá? Então, assim, isso aqui faz parte de um conteúdo que a gente elabora para vocês. Por quê? Faz parte dentro de um funil, e esse funil é um funil mais profundo, onde a gente precisa ter um relacionamento com as pessoas para poder ofertar algo maior, que é uma possibilidade de esteira de produtos, que é o analista e a formação. Sabe? Então, assim, a gente vai ensinar vocês a fazerem isso que a gente está fazendo aqui. E esse laboratório é o melhor caminho e o melhor lugar para vocês aprenderem isso aqui. Tudo isso que a gente está dando aqui é conteúdo pago. Coisas que a gente, tanto o Maxuri quanto eu, investimos centenas de milhares de reais para poderem passar isso aqui com vocês. Coisas validadas, nada é coisa tirada da nossa cabeça, assim, hoje eu acordei com vontade de falar isso. Não, tudo existe uma estratégia e uma narrativa. Então, o que é que significa posicionamento? Posicionamento, gente, nada mais é, bem simplesmente falando, a gente fala muito em método e tal, e é bom quando a gente tem um método validado, mas para nós, assim, que somos réis mortais, e para facilitar o entendimento, que não tem ainda, ai meu Deus, um método, como é que eu vou criar um método? É você saber posicionamento, guarda isso.
Posicionamento é saber qual o problema que você resolve para o seu cliente. E quanto custa resolver isso para o seu cliente? Quanto você vai trazer de retorno para o seu cliente? Quanto o seu cliente vai ganhar de autoridade, visibilidade e retorno, às vezes a longo prazo, com aquilo que você está fazendo? Então, o posicionamento é igual. Pergunta para vocês hoje: qual é o problema que eu resolvo? Porque hoje ter um produto no digital é fácil. Só que você tem que estruturar isso, você tem que ter uma base que você oferte isso. E ofertar significa o quê? Conhecer o cliente. Conhecer o que você, qual o problema que você resolve e o que que ele precisa. Guarda isso também. Quais são as dores que esse cliente ideal, que a gente chama de avatar, persona dentro do marketing, tem? O que que o cliente da Tânia sente de dor física e dor espiritual? O que que o cliente da Lorena sente de dificuldades de se comunicar? O que que o cliente da Cláudia tem de não se encontrar na vida ainda, o propósito de vida, nem de carreira, e o que que o meu cliente sente também. Então, é perguntar que, quais são as dificuldades, os problemas reais do dia a dia que sai da boca dessa pessoa. Quais são os desejos que essa pessoa tem? O que que ela quer, o que que ela almeja, quanto ela quer ganhar, por que que ela quer resolver esse problema, quanto custa para ela estar com esse problema. E quais são as objeções desses problemas e desses clientes? Então, isso significa que você tem que conhecer o seu cliente. E a melhor forma de você conhecer o seu cliente é conversando com ele no primeiro momento. Nem estou falando de escala aqui, não. Aqui a gente vai falar: Oi, tudo bem? Eu resolvo tal problema. Vi que você chegou aqui, seja muito bem-vindo, tarará, tarará. Como é que eu posso te ajudar? E espera ele falar. Espera com ouvido ativo, saber o que sai da boca dele. Porque o que sai da boca dele é o que você vai resolver, é o que você vai ofertar depois, dentro da sua metodologia, da sua assinatura, do seu conteúdo, dentro do seu repertório, da sua essência, da sua especialidade, da sua personalidade, do seu jeito, seus valores. E aí vem a sua bagagem, pessoal e de trabalho. Então, mas antes disso, nada é sobre a gente. Nada é sobre o especialista, na verdade. É sempre sobre a pessoa que vai comprar. Quando a gente coloca um problema ali, que a gente demonstra, que é fazendo conteúdo, a gente tem que entender que esse conteúdo ele tem que se comunicar de alguma forma com aquele cliente que a gente está prospectando, com avatar, com lead. Para quem não sabe, lead são pessoas que são potenciais clientes que a gente que podem comprar de vocês, tá? Então é importante vocês terem essa clareza de que posicionamento é saber resolver qual problema que você resolve e sem promessa clara, sem clareza do seu posicionamento, o que que você vai atrair? Pessoas, leads desqualificados, pessoas que não vão converter. Sem método claro, você não vai ter segurança de ofertar nada. E sem diagnóstico, você vai ter uma conversa fraca e uma venda que não vai vingar. O que que significa ter diagnóstico? Uma coisa tangível, palpável, prova, né? Validação, porque senão vira só confabulação. Então, ah, alguma pergunta até aqui, gente? Tá todo mundo bem posicionado aí, né? Como é que a gente vai usar o nosso filtro e o nosso conteúdo? O conteúdo, ele deve se relacionar com as três coisas que eu falei anteriormente: dor, desejo e objeção. Por último, vem a oferta do serviço. Então, se você é massoterapeuta, Tânia, e você tem um Instagram, você precisa relacionar a tua personalidade, o teu dia a dia, o teu rotina, se você usa isso para profissional, tá? Instagram ou Facebook, qualquer outra rede para profissional. Você tem que começar a criar conteúdo que interaja com a dor, desejo e objeção
do cliente que você quer trabalhar, do cliente que você deseja ter também. Porque como o Matsuri falou, tem gente que a gente não quer, tem gente que não dá. Tem cliente que suga a gente, tem cliente que quer pagar muito barato e suga a gente. Tem cliente que realmente traz retorno, vira um case. Tem cliente que você precisa arrastar, sabe? Precisa explicar. Enfim, então você não produz conteúdo mais para like, para viralizar. Não, você conduz seu conteúdo para você gerar monetização do seu conhecimento e investimento em tudo que você está fazendo aqui. Porque eu acho que o investimento aqui, dentro da formação também, né? E dentre as coisas, formações, faculdade, MBA e um monte de curso que vocês fazem também, eles merecem ter um retorno para vocês. Então, é equilibrar isso, tá? E o cliente ideal, ele não é convencido, ele é identificado. Você consegue identificar dentro de uma conversa quem é o seu cliente ideal. Primeiro que se você realmente ajuda essa pessoa genuinamente com seu produto, sua oferta, seu serviço, e se ele vê valor em você, né? Se ele se conecta com você também nos valores, dentro da sua experiência e de tudo que você traz. Então, quando eu falo de expor a dor, não estou falando de ser dramático e nem nada disso, não, mas é falar assim, nossa, tava com um caso aqui que a pessoa tava com uma dor aqui e ela não estava saindo. Eu apliquei essa massagem que eu já treinei várias pessoas e essa pessoa realmente ela teve desenvolvimento, né? E ela conseguiu se livrar dessa dor e ajudou. Cara, você vendeu. Só que a narrativa dessa venda ela foi conduzida através de uma dor real desse cliente e que você resolveu um problema. Então, é quebrar a objeção. Tipo assim, olha, eu posso te mostrar como é que funciona, te dou uma sessão grátis, ou então falar como é que as coisas funcionam dentro da metodologia. Cada cliente também, ele tem um perfil. Tem cliente que é alta, aí também, aí vocês vão usar aí o Emitol e vão entender muito mais, assim. Tem gente que é mais fogo, que fala, 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 não deixa você falar. Tem gente que não quer falar. Então, assim, para cada pessoa você tem que ter um repó, que é você identificar qual é o tipo daquele cliente e você entender o tom, a veia que você precisa acertar nele para poder você vender. E educar sobre o método. Você tem que falar e construir uma narrativa sobre o seu método. E ao final, você tem que fazer uma chamada para ação. O que que é uma chamada para ação? Tudo que eu posto hoje na minha vida digital e de qualquer conversa, se eu vou ali na padaria, se eu converso com uma pessoa, eu pergunto, tem cartão? Então, me segue aí também, ou então deixa eu te seguir, sabe? Assim, claro, né? Com bom tom. Mas a gente não pode perder a oportunidade. Hoje em dia, o Instagram, a rede social, ela tá entupida. Então, assim, se você perder a oportunidade de chamar ela para um próximo passo, ela não vai. Então, você fez o conteúdo, você fala, gostou do conteúdo? Siga para mais. Me contate aqui no meu Instagram para a gente conversar, para eu te mostrar como é que funciona o método. Você tem que chamar ela para o próximo nível. E por esse próximo nível é um contato onde você pode ofertar ou não ofertar seu serviço. Tudo bem? Então, aqui a captação não é sorte, ela é processo. Captação de cliente, ela vem com esses processos, tá? De entender que você é um resolvedor de problema, de entender quem é o seu cliente perfeito, o seu avatar, a sua persona, conduzir o seu conteúdo em cima disso e aplicar ali a chamada para ação, que no caso de vocês pode ser chamar para experimentar o Emitol, para aplicar o Emitol, fazer a devolutiva e ofertar uma coisa mais estruturada. Então, aqui nesse caso, o Emitol, que aqui a gente está falando do Emitol, né, que é o mapeamento de talentos, oportunidades e lideranças, ele vem como um diagnóstico validado que vai dar oportunidade para outros passos. Tudo bem? Alguma pergunta, gente, até aqui? Então, a partir daqui, eu devolvo o bastão para o Matsuri e ele vai finalizar a aula. Espero Um que tenham gostado de aplauso ajudar. para a Nayara! Me dá um Ê! biscoito.
Pode tirar o compartilhamento? Eu vou compartilhar desde aqui que eu vou passando. Gostaram? Eu achei Olha, gente, fantástico. já foi de 1 hora e 45 minutos, hein? De puro suprassumo do É. conteúdo de valor. E estamos chegando já ao final, tá? Deixa eu deixar já aqui. Aí. Acho que tem mais uns dois slides. Então, assim, agora vem o melhor. Então, gente, olha, é, a nossa mente tem luz e escuridão. Tem o lado positivo, que nos impulsiona para prosperidade, felicidade, realização, iluminação, evolução. Tem o lado negativo que nos sabota, né? Então a gente tem que fazer o quê? Fortalecer a luz e ela vai iluminando essa parte escura. Então, se você observa que a tua mente tem pensamentos assim, ah, eu já tentei antes e não deu certo. Você tem que saber como levar luz para esse pensamento. Como é que você leva a luz para esse pensamento? Porque é um pensamento sombrio, né? Já tentei antes e não deu certo. Então, como é que você faz? Agora vai dar certo, porque eu tenho um método estruturado. Antes eu tentei sozinho, sem método estruturado. Entendeu? E vai repetindo até transmutar esse pensamento negativo. Ou vem o pensamento. Por isso que você tem que estar observando a conversa mental, né? Tomar consciência. Ah, mas eu tenho medo, e se eu não for bom, não for boa, não fizer direito? Você vai responder: eu tenho agora um método que vai me dar segurança. Eu vou superar esse medo. Eu vou me tornar muito boa e excelente praticando esse método. Ah, mas não sei vender. Meu foco é que vender será a consequência. Eu vou diagnosticar, eu vou apresentar o, a minha solução para o problema da pessoa. Por consequência, ela vai comprar, vai sair à venda. E eu vou cobrar com merecimento. Entende como é que você vai iluminando a tua mente? Ah, não sei se é para mim. Se você não desenvolve tua parte comercial, você vai ficar sempre dependendo de que alguém te venda ou que apareçam espontaneamente clientes. E isso vai te tornar vulnerável. Mas se você aprende a vender, né, a tua marca, teu produto, teu serviço, efetivamente, e ter clientes satisfeitos, você não depende de ninguém mais. Você pode um dia ensinar isso e ter uma pessoa que venda na tua equipe, que venda para você, venda teus produtos e serviços, mas você não depende dela. Você está tranquilo. Entende? Então, ah, não sei se é para mim. É para mim, porque eu quero prosperar desenvolvendo pessoas. E faz parte do meu desenvolvimento aprender a captar clientes. É para mim. Entende? Você tem que iluminar a tua mente até o dia que não venham mais pensamentos negativos nem limitantes. Seja puro pensamento positivo, criativo. Aí o nosso espírito, que é tão abundante e ilimitado e conectado à fonte divina, vai poder ter aí um instrumento, uma mente poderosa, positiva, criativa, focada em soluções, uma mente que lidera situações, que é responsável, eh, né, responde. Aí sim, nossa evolução espiritual vai dar um salto. Mas enquanto a mente fica aí só nas limitações, nas crenças, se limitando, se sabotando, nosso espírito não consegue ancorar e usar esse instrumento, entendeu? Então, purificar e positivar e empoderar a tua mente é tua responsabilidade. Ninguém vai fazer isso por você. Essa é a realidade.
Por onde começar? Tudo começa pelo diagnóstico, né? Primeiro passo não é a formação, é primeiro, você vê a Lorena, primeiro ela fez o Emitol com a devolutiva, teve o seu diagnóstico e orientação, aí ela recebeu o acompanhamento, aí ela entrou na formação, experimentou em si, aí depois quer ajudar os outros a experimentar o que ela experimentou. Então esse é o primeiro passo que vai te dar clareza quem você é. Inclusive na devolutiva, eu vou te ajudar a definir o teu cliente ideal, o teu diferencial e a tua estratégia de posicionamento. Isso está dentro do trabalho, tá? Então, esse é o último slide. Se você quer entender teus talentos e os talentos dos seus clientes e equipe, se você quer entender os bloqueios também e como desbloquear, quer estruturar a tua carreira e ajudar teus clientes e equipe a estruturar a sua carreira com plano estratégico, desenvolvimento, realização, e quer aplicar o Emitol e o método Passion and Talents em você e nos demais, e quer também conhecer a formação de analistas, de mentores, mas saber que o primeiro passo é você fazer o Emitol teu e a devolutiva e ter o teu planejamento, teu plano estratégico de carreira, de negócio, escreva Emitol no chat, seja o chat aqui do Zoom, o chat lá do grupo WhatsApp, ou aqui já está o WhatsApp da Nayara, ali, 5548-98-457-0407. Envie para a Nayara, ela está também como administradora ali no grupo. Se comunique com ela para você entender a oferta especial. Tem um presente, tá? Se você vai no meu site, é um valor. Se você fala com a Nayara, hoje, ainda hoje, enviar essa mensagem para a Nayara, você vai ter um valor diferenciado para o Emitol com a devolutiva e o planejamento, tá? Agora mesmo você já faz isso daí. Não deixe para amanhã, não procrastine. A vida é hoje, aqui e agora, tá? Então, é tua decisão. Você pode seguir como tá na tua vida e vai ter os mesmos resultados, ou pode fazer algo realmente diferente, aproveitar que você está aqui, aproveitar essa oportunidade. Poxa, você assistiu aí quase 2 horas de live. Chegou até o final, parabéns. Então é porque fez muito sentido para você. Então é porque é teu momento e eu sou teu mentor. E eu estou te esperando. Fale com a Nayara, tá? É a decisão que diferencia quem aprende e quem prospera. Não adianta só aprender e não prosperar. Tá bom? Beleza? Agora abro para perguntas. Se alguém tiver algumas perguntas, posso respondê-las. Olá, Mildred. Madiaral. Cláudia, tem alguma pergunta? Tânia, Renata, Lorena, Madiarale. Alguém tem alguma pergunta? Se você está assistindo o replay, também pode enviar as perguntas. Nenhuma pergunta? Dou-lhe uma. Não tenha vergonha de perguntar. Toda pergunta é bem-vinda. Fala, Renata. Dentro da metodologia, né, adotada, quando se compara com as outras metodologias, qual é o maior diferencial entre todas elas, ou as que você citou aqui, como eu disse? Por exemplo, no Emitol, você diferencia o diagnóstico talento natural e competência adquirida. Nenhum outro teste ou assessment faz isso. Nenhum. É até incrível, porque eu criei o Emitol em 2006 e até hoje nenhum tem esse diferencial.
E eu já falei a importância desse diferencial. Porque se a pessoa tem talento, muito talento para uma habilidade, para uma atitude, e falta competência, ela tem que ter essa consciência de que ela tem esse talento, mas precisa estudar e praticar. Ou se ela tem a fortaleza como competência, mas não é talento, ela tem que ter consciência que não tem que ser o foco isso. Porque ela é só uma competência, não tem talento de base. Se ela tem talento e competência alta em uma habilidade ou atitude, ou área, atividade, ela tem que ter consciência de que ela tem que ter excelência, porque é algo que ela tem prazer, facilidade e também tem conhecimento, tem experiência. É aí que ela tem que focar 70 a 80% do tempo, dos recursos, da dedicação dela nessa área. Então, só isso já faz toda a diferença do mTOR. Além disso, o DISC se baseia em, se não me engano, 64 combinações de quatro tipos, D, I, S, C. Entendeu? O mTOR se baseia em 600 tipos de talentos diferentes. Terceiro diferencial, o DISC não vai trazer exatamente, de acordo ao talento natural da pessoa, quais são as carreiras, profissões. A parte de cargo e função na empresa traz, porque o DISC foi feito mais para a empresa. Mas a nível profissão e especialidade, não. E o MITOL traz tudo isso. Tem outros diferenciais, mas só com esses dois já. Vou te dar mais um terceiro. Os relatórios desses outros assessments, comparado com o MITOL, são superficiais. O MITOL é muito mais profundo. Por quê? Porque o relatório está baseado em textos que eu criei, que vêm de mais de 30 anos de estudo, prática, experiência, que unem psicologia junguiana, xamanismo, budismo tibetano, mais essas ferramentas de coaching, de consultoria, de mentoria, de empreendedorismo. Eu fui fazer o Train the Trainer nos Estados Unidos, que é o máximo curso do livro, né, o autor do livro Segredos da Mente Milionária. Eu fui fazer a formação de treinadores dos Segredos da Mente Milionária. Fui fazer o Empretec. Então, são áreas tão diferentes que eu juntei, que me dão uma perspectiva que é acadêmica, científica, empresarial, profissional e holística do mundo da sabedoria das culturas ancestrais do Oriente e do Ocidente. Então, é raro você encontrar algo assim. Então, tem uma profundidade no diagnóstico e nas orientações que outros não têm, sabe? Outros, como o DISC, fazem uma fotografia daquele momento. O emitol mapeia da vida inteira da pessoa os seus padrões. Então diz que não serve para nada? Serve, pode fazer, é complementar. Mas quando você responde os quatro talentos elementares, ali tem o que tem no DISC. Mas pode fazer vários como complemento. Mas o que o emitol proporciona, olha, em 25 anos, 22 anos de emitol, eu criei em 2003, em 2006 foi o software. Nesses 22, 23 anos, um monte de RHs, psicólogos que estão acostumados a usar ferramentas de diagnóstico, de assessment, conheceram o Emitor e me deram esse feedback. Não é só eu. Muitos. Maxuri, o teu é o mais profundo que tem no mercado. O teu é o mais inovador, é o mais atualizado, porque eu disse que está baseado nos estudos de William Marston, de 1930. Quantos anos se passaram? 100 anos.
O DISC está baseado num método de 100 anos atrás, mas ficou popular nas empresas, é popular, mas não quer dizer que seja melhor porque é popular. Respondi sua pergunta? Inclusive na formação, na área de membros da formação, eu gravei um vídeo explicando o DISC, explicando o MBTI, explicando cada um dos outros assessments do mercado e o diferencial com o MTOR. Você tem que saber. Maravilha! Alguma outra pergunta? Então, deu 2 horas suficiente. Matsuri, Oi. você falou, ter talento não é suficiente, é necessário ter competência. E ter competência e não ter talento, como é que é isso? É um apoio. Se você tem competência em algo, você usa de apoio. Aonde Aham, você tem talento e vai adquirindo competência, ou já tem competência. Tá? certo, As certo, áreas, graças. as áreas que mais a gente pode se desenvolver e mais rápido são as do nosso talento, não a da pura competência sem talento. Certo. Maravilha, obrigado, Nayara. Foi o primeiro aula Zoom que ela deu uma partezinha, gratidão. Gratidão a todos vocês por estarem aqui, terem ficado até o final. E convido vocês a conversar com a Nayara, saber das possibilidades para aproveitar o método Passion and Talents, tá bom? Uma honra. Um abraço. Tchau. Até mais.